noite, pessoal, tudo certo? Vocês lembram que semana passada a gente falou sobre as fake news que estão acontecendo nessa pandemia? Bom, pessoal, continuando o nosso projeto sobre as fake news e a vacinação, hoje nós vamos falar sobre os problemas das fake news sobre a vacina e como a vacina funciona e como ela é testada. Bom, pessoal, com a Covid-19, a nossa única esperança de saída, de fim dessa pandemia, é a vacinação. E nós já conversamos sobre isso. Mas muitas pessoas estão negando ser vacinadas, porque elas têm medo, não sabem como a vacina funciona. Por isso, hoje, nós vamos aprender como funciona a vacina. Vamos aprender como o nosso corpo identifica e acaba com as doenças. Na última aula, nós vimos que os órgãos do nosso sistema imune têm funções específicas e nós vimos quais são eles e quais são suas funções. Nós também estudamos quais são as células especializadas do sistema imune e as funções delas. Mas hoje nós vamos falar especificamente da defesa do nosso corpo contra o vírus e da memória imunológica. E nós vamos aprender jogando Among Us. Esse jogo foi o game mais jogado de todos os tempos e foi uma febre no último ano. E eu tenho certeza que todos vocês do 8º e do 9º ano conhecem muito bem esse jogo e jogaram bastante. Mas se tem alguém aqui que não conhece, eu vou relembrar para vocês como esse jogo funciona. Esse jogo, os jogadores, que são esses bonequinhos coloridos, estão dentro de uma nave espacial. E eles têm, dentre eles, impostores. Esses impostores têm por objetivo matar os tripulantes. E os tripulantes devem descobrir o mais rápido possível quem são os impostores, antes que seja tarde demais. Quando a gente olha para o nosso organismo, quando um vírus ou bactéria entra no nosso organismo, é como se eles fossem invasores, impostores, tentando matar as nossas células. E o nosso sistema imune é como os tripulantes da nave que precisam eliminar a ameaça urgentemente. Então, pessoal, um dos agentes mais importantes do nosso corpo, como a gente viu na aula passada, são os linfócitos T, que são responsáveis por identificar antígenos no nosso corpo. O que são antígenos? São partes dos vírus e das bactérias que se ligam nas nossas células e causam o estrago todo da doença. O antígeno é a marca do invasor, uma molécula ou característica de um vírus e bactéria. E os nossos linfócitos T encontram e marcam esses antígenos. O antígeno é como se fosse, digamos assim, um chapeuzinho do impostor que faz com que deixe claro que esse cara é um impostor. Aqui eu trouxe uma charge do linfócito T achando o coronavírus suspeito. Ele que identifica as doenças no nosso corpo, assim como os tripulantes em Among Us identificam os impostores. Certo, pessoal? Quem identifica? Os linfócitos T. Os impostores, como a gente viu antes, eles são invasores do nosso organismo e nem sempre é fácil de identificá-los. Muitas vezes, as células são muito semelhantes ao nosso organismo, ou os vírus se escondem dentro das nossas próprias células, fazendo ser muito difícil do nosso corpo as encontrar. E muitas vezes, quando o nosso corpo encontra e consegue produzir anticorpos contra esses invasores, já é muito tarde, eles já fizeram muitos estragos. Então, seria como se nós estivéssemos numa partida de Among Us e nós não tivéssemos nenhuma dica de quem é o impostor. É assim que o nosso corpo, é isso que acontece no nosso corpo quando a gente não tem nenhuma dica de quem é o invasor. Nós não temos como dizer quem é o impostor. E nós não temos nenhuma dica disso. Por isso a gente não consegue eliminar ele. E ele vai continuar causando estragos. Mas o nosso corpo conta com algo que não existe em Among Us, que é a memória imunológica. A memória imunológica acontece quando o linfócito T encontra o vírus ou a bactéria, e então ele grava o formato daquela molécula, daquele antígeno do vírus. Ele grava e armazena nos linfócitos T de memória. O linfócito T de memória é uma célula que armazena a memória imunológica do nosso corpo. E aí, quando ele vê esse vírus de novo, ele, opa, eu já vi ele, eu já te vi aqui antes. Eu vou chamar os anticorpos que eu já tenho para você e aí o nosso corpo
não tem grandes problemas com a doença. A resposta imunológica com a memória, ela é mais rápida e ela é mais forte. E como a gente consegue essa memória? Quando a gente já teve aquela doença antes, então, por exemplo, se eu pego catapora, eu não vou desenvolver ela de novo, porque o meu corpo já tem memória e não deixa o vírus se espalhar. Ou quando eu recebo uma vacina, por exemplo, eu tomei a vacina do sarampo, se eu entrar em contato com o vírus do sarampo, eu não vou desenvolver essa doença, porque as minhas células já têm memória de como matar essa doença. Mas como a vacina faz isso sem deixar a gente doente? A vacina, ela coloca dentro do nosso organismo um vírus inativado, um vírus atenuado, que é, por exemplo, o vírus inteiro, só que sem funcionar, então o vírus ele não consegue infectar nenhuma célula, então o nosso organismo identifica ele sem que ele cause nenhum dano. Ou um RNA de um vírus, que é só o material genético do vírus, como a gente já estudou sobre material genético, vocês estão bem ligadinhos aqui no que eu estou falando. Nosso corpo identifica o material genético e cria memória. Ou a proteína, alguma parte da cápsula do vírus, que também faz com que o nosso corpo crie memória de como é a cápsula do vírus e saiba como destruir ele depois. E também o vetor viral, que é pegar a capa, a capinha, a cápsula de outro vírus, que o nosso corpo já conhece, e colocar nele o RNA do vírus que a gente quer se vacinar, por exemplo, o COVID. Certo? Então, quando a gente tem uma vacina de vírus inativado ou vírus atenuado, é como se o nosso impostor, que está no nosso organismo, tivesse algemado. Então, ele não pode matar ninguém, ele não pode ter efeito em nenhuma célula do nosso corpo. E aí é mais fácil da gente identificar e eliminar. Quando eu tenho um pedaço do vírus, seja o RNA ou a proteína, é como se a gente soubesse que o impostor sempre usa cartola. Então, cada vez que eu ver um jogador de cartola, eu sei que ele é um impostor. E eu elimino ele sem nenhum problema. E o vetor viral é parecido. Eu coloco lá um jogadorzinho de cartola para me avisar. Pessoal, o próximo impostor vai usar cartola sim. E aí, a gente já está tranquilo, já sabe quem é o impostor e elimina ele mais rapidamente. Então, as nossas células T de memória, quando entrarem em contato de novo com o impostor, vão dizer, eu sei, isso aqui é rosa, eu conheço ele, eu já vi antes, e elimina. O corpo tem mais detalhes e já tem a memória. O vírus ele é incapaz de gerar danos. E as reações da vacina, quando a gente toma vacina com vírus atenuado, elas são por causa do nosso sistema imune. Qualquer tipo de vacina, não é o vírus que está causando dano, é o nosso sistema imune que está reagindo ao vírus. Por isso a gente tem febre às vezes. Um exemplo é a Coronavac, que funciona assim. Já quando tem uma pista, né, um vírus, um pedaço do vírus, seja RNA ou uma proteína, o corpo tem uma pista de como é o invasor. Por exemplo, o impostor usa cartola. Então, a próxima vez que ele vê alguém usando cartola, ele elimina. Certo? Exemplos disso é a vacina da Pfizer e da AstraZeneca contra o Covid. São pedaços do Covid. E a AstraZeneca é um outro vírus, o vírus de resfriado, carregando o RNA do Covid. Se eu tomasse uma vacina, então, que me avisasse do chapéu, eu votaria no verde, porque ele está usando o chapéu e ele é o impostor. Entenderam? Então, o verde nem vai conseguir matar ninguém, porque eu já sei que é ele o impostor. Se eu tomar uma vacina que tem as proteínas do vírus, eu sei que o vírus que tem essas proteínas é um vírus que vai fazer mal para o meu organismo e eu elimino ele. Então, as vacinas elas são testadas primeiro em animais e elas são avaliadas para sua segurança. E depois que elas são testadas em humanos. Na fase 1, ela é administrada para um pequeno número de voluntários para ver se ela tem resposta imune e para determinar a dosagem. Na segunda fase, elas têm centenas de voluntários, e aí se descobre se elas são seguras, se elas têm efeitos colaterais e se elas geram uma resposta imune. E na terceira fase, ela vai para milhares de voluntários, e aí finaliza se não existe nenhum problema e se a vacina funciona. Pessoal, agora nós vamos lá para o Kahoot fazer algumas questões sobre as vacinas, e eu espero vocês lá para a gente ver se aprendemos tudo direitinho hoje, certo? Até mais! Muito bem, pessoal, vacinas e memória imunológica. Vamos fazer o nosso quiz. O que é antígeno?
o antígeno é a substância produzida pelo corpo para eliminar invasores ou é a marca do invasor, uma molécula característica de um patógeno? Muito bem, azul. Segunda pergunta, que célula é responsável pela identificação de invasores no corpo? Lembra, a única célula que nós falamos hoje foi os linfócitos. Linfócitos T, muito bem, todos acertaram. Próxima questão, então. Qual característica do sistema imune que faz com que as vacinas funcionem? Elasticidade imunológica, produção de células ou memória imunológica? Memória imunológica, muito bem, pessoal. Quando a memória imunológica não é criada? Quando o corpo já teve que lidar com a doença, quando o corpo recebe uma vacina ou quando alguém que conhecemos fica doente? Muito bem, pessoal. Quando alguém que conhecemos fica doente, nosso corpo não cria memória, porque ele não teve contato com o patógeno. Vamos lá. Qual desses tipos de vacinas usa o vírus inteiro? Vírus inativado ou atenuado, proteína viral, material genético viral ou vetor viral? Muito bem, vírus inativado ou atenuado usa o vírus inteiro. Qual dessas é a primeira fase dos testes das vacinas em humanos? Primeiro é pequeno número de pessoas, centenas ou milhares? Começa-se com um pequeno número de pessoas. Muito bem. Então, pessoal, terminamos nossa revisão. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e nós nos encontramos na próxima aula. Abraço!